para você que nos acompanha na Igreja do Amanhã. Nós, com muita alegria, damos início ao nosso segundo episódio do podcast Igreja do Amanhã. E hoje nós temos convidados especiais para tratarem de um assunto que é tão necessário e, ao mesmo tempo, que pode ser tão abençoador, que é justamente desenvolvermos a temática dos desafios que se dão dentro da dinâmica de uma família pastoral. Para isso, nós temos aqui dois amigos e eu faço questão de apresentá-los com muita alegria, que é o pastor Felipe Teles, que é pastor da Igreja Presbiteriana Raízes, na cidade do Rio de Janeiro, no bairro com o nome mais bonito dos bairros do Rio de Janeiro, que é o bairro do Flamengo. E também nós temos aqui a esposa do pastor Felipe, que é a Rafaela Teles, uma irmã querida. E eles estão aqui para nos auxiliarem, para nos ajudarem dentro dessa construção, dentro dessa reflexão sobre os grandes desafios, mas também as grandes oportunidades que Deus proporciona a uma família que possui uma vocação pastoral. Felipe, seja muito bem-vindo, um prazer te receber. Rafaela, seja muito bem-vinda, um prazer receber vocês. E a gente tem esse enorme abacaxi para tentar descascar um pouquinho aqui nessa conversa com os queridos que nos acompanham. Sejam bem-vindos. Obrigado, Rafa. Corrigindo só, o bairro com o nome mais bonito do Brasil, não é só do Rio de Janeiro, não. Então a nossa igreja está... Do mundo, é verdade, meu amor. Lá no Flamengo. Então, muito bom. E vamos falar sobre família pastoral aqui, nesse clima descontraído e edificante aí, para que o pessoal aí possa ser bastante edificado aí por vocês aí na Igreja do Amanhã, por esse projeto tão bonito. Amém. E aí, Rafa? Nós vamos falar sobre família pastoral. Tá preparada? Tô preparada, vamos lá. Tá preparada pelo menos há quantos anos? Ai, a gente vai comemorar quantos anos de casado esse ano? Você sabe? Você sabe? Você já olhou dentro da aliança? Eu sei, casamos em 2007, então são 18. Esse ano a gente tem a maioridade. 18 anos de casados agora em julho. E mais alguns de namoro. Então, estamos juntos há muito tempo. Exatamente. Para o pessoal que ainda não conhece vocês, deixa eu trazer algumas informações importantes. Pastor Felipe, portanto, ele tem sua formação também na área de teologia e ele desenvolve o ministério pastoral servindo através de uma denominação muito bonita que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. E a Rafaela, ela é advogada, ela trabalha dentro da área do direito imobiliário, uma área tão desafiadora, mas ao mesmo tempo a Rafaela também está desenvolvendo agora um ministério muito bonito dentro da dimensão teológica e ela pode falar isso para a gente um pouquinho aqui para saber se há alguma influência ou não dentro desse chamado a partir desse apoio, desse suporte que ela dá à vocação do esposo. Mas Felipe, fala um pouquinho assim de você no sentido da sua formação. Como é que você chega no ministério pastoral e a partir disso, como é que você começa a pensar a família de um pastor para que seja de fato a sua família? Vamos lá, Rafa. Eu sou pastor há 21 anos. De vez em quando eu ainda me surpreendo com esses números, né, meu amor? 21 anos pastor, como falei, casado há 18. Então, não parece muito tempo, porque a gente gosta do que a gente faz, né? Aí eu vou falar agora do pastorado, obviamente, muito menos ainda casado, porque eu amo essa mulher. Apesar de mim, acho que ela me ama também, né, meu amor? Mas 21 anos aí, e isso tudo aconteceu, eu já tinha meus 18, 19 anos. Obviamente não vai ser o nosso grande tema aqui hoje, de Deus havia me chamado, minha família tem uma empresa, e na minha cabeça sempre imaginei que eu ia fazer suceder os negócios, né? Era assim, quase que uma vocação natural, mas aí Deus lá em 96 e tudo me chama para o ministério pastoral, e aí eu respondo, obviamente, para esse chamado irresistível. Entro no seminário, também tenho minha formação em teologia e conheço o Rafa na primeira igreja que eu pastoreei. Eu ainda era seminarista, terminando ali o seminário, na verdade, bacharel em teologia, e ali eu conheci essa beleza. Naquele exato momento, ela não estava disponível, vamos colocar assim. Então, retive os olhos ali para não ficar muito Tem apaixonado. A história da mamãe também. Verdade. Aí eu vi a mãe dela. Eu falei assim, uma senhora bonita. Aí fiz aquela conexão, né? Então, trata-se de investimento. É investimento, né? No futuro Será prazo. Que essa mulher né? tem uma filha? No longo prazo, vai ficar assim, vai ficar bem, né? Que você olha pra mãe, é o futuro da sua esposa. Ficou bem, e aí, enfim, quando ela se tornou mais disponível e tudo, deixei um tempo, obviamente, né? Temos uma história com isso aí também, porque a mãe dela pediu pra eu conversar com ela e tudo, consolar o coração. Falei assim, não, eu não falei nada.
Mas eu falei, não vou fazer isso, que acho que tá cedo demais para conversar com ela. Tinha terminado o namoro, eu mesmo podia ser uma coisa que era antiético, né? Chegar ali naquele momento. Aí depois de um tempo passou. Ela até confessou, poxa, ele demorou para vir conversar com você. Ela não sabia por quê, né? Para não ter um dilema ético aí. Fomos ao cinema, vimos a Liga Extraordinária. Longe, achei que não ia encontrar ninguém, porque era durante a semana, longe onde eu morava, encontrei um amigo, e já deu aquela zoada. Aí encontrei a Rafa, a gente casou, não no dia seguinte, óbvio, namoramos e casamos em 2007. E assim, Rafa, se o meu casamento não estiver sólido, obviamente o meu ministério não vai estar sólido. Uhum. E acho que isso assim parece um clichêzaço, uma coisa assim que nem precisava ser dito, mas é uma verdade absoluta, absoluta. Eu acho que por uma questão primeiramente de coerência, né? A gente precisa saber governar bem a nossa própria casa. E eu acho que isso tem a ver com a nossa intencionalidade dentro do casamento, né, daquilo que eu faço para cultivar um relacionamento com ela, com os filhos e com a família. Acho que tudo isso é um grande tema que acho que é importante a gente conversar aqui. E também da minha própria estabilidade. Primeiro é um testemunho diante de Deus diante da igreja e diante do mundo. Caramba, um casamento sólido, ele gera boas perguntas, né? Uhum. Poxa, como é que isso é possível? Como é que isso é possível hoje em dia? Estão há tanto tempo juntos e tal, juntos e apaixonados, se amando. Acho que gera um testemunho bacana, né? E ao mesmo tempo estabilidade, quando eu digo, porque isso é muito difícil você pastorear uma igreja com um casamento assim, quebrado, em frangalhos. Você imagina subir no púlpito, cuidar das pessoas, aconselhar com o coração pesado. Eu acho assim que quando a gente trata de gente, isso torna muito mais difícil. E aí eu não digo que o ministério pastoral é a coisa mais difícil do mundo, não é isso. Mas acho que é mais simples você trabalhar como um contador, como um médico, até mesmo como um advogado, com um casamento ruim. Não estou dizendo que é simples para quem for dessas profissões ou outras, não estou dizendo que é, mas que você consegue, de alguma maneira, separar um pouco essas duas realidades, né? Uhum. E no ministério pastoral, elas estão ali intrínsecas, como eu falei, como um testemunho e também daquilo que eu falo, que a gente fala da existência humana, fala da vida, fala da graça de Deus sobre a nossa vida. E o casamento da gente tão mal, seria muito difícil subir no púlpito. A perspectiva cristã é da integralidade. Então não tem como você viver uma vida de uma forma e, no caso, exercer a sua profissão, né, o pastorado, numa outra perspectiva. Não tem como, né? Isso. E a instabilidade toda vez lá, conversar com as pessoas e tudo, e olhando para minha casa super mal. Caramba, não querendo voltar para casa, né? Não querendo voltar para casa. Pô, que bom é que, assim, todos os dias eu quero voltar para casa. Ela quer voltar para casa. Amém, Rafaela? Amém. Ela amém. Quer voltar para casa porque a gente gosta de estar um com o outro. Sim. O ministério pastoral não é um prazer, mas não é um ídolo. Se a gente gosta de ter tempo em família, tem que dizer não muitas vezes para a própria igreja, para convites, porque a gente está dizendo sim para a nossa própria casa, porque a gente gosta de estar junto. Sim. Né? Acho que acima de tudo não é nem só porque assim, eu preciso. Não, a gente gosta, né? É um prazer, né, irmão? O Rafael, o Felipe falou um negócio muito interessante que parece, olha, aqui é um grande clichê. O meu ministério, para que ele seja exercido, eu preciso que antes disso eu tenha consistência, que eu tenha coerência no cuidado da minha casa. Para eu cuidar bem da Igreja de Jesus, eu preciso cuidar bem da minha família, para aplicar o que nos ensina, por exemplo, em 1 Timóteo, no capítulo 3, qual que é a dimensão daquela pessoa que exerce liderança na Igreja de Jesus. Mas hoje, parece que o óbvio precisa ser cada vez mais repetido. Como é que você enxerga isso como mulher, como esposa, como mãe? E no seu caso, como esposa de um pastor, porque você também convive com outras irmãs, algumas delas que também vivem conflitos porque são esposas de pastores. Você tem desenvolvido um trabalho nessa perspectiva com algumas mulheres. Fala pra gente sobre esse óbvio que precisa cada vez mais ser repetido para que essa coerência entre o cuidado da casa para o cuidado da igreja, nessa ordem, para que isso continue acontecendo. Na verdade, Rafa, essa é uma fala talvez até mais direcionada aos homens. Por quê? Porque não tem como você agir de forma tão diferente, tão díspare no seu trabalho e dentro da sua casa. Saiba que a sua esposa vai estar vendo você o tempo inteiro. Então, a forma como que você está tratando todas as coisas dentro da sua casa vão espelhar quais são os seus compromissos últimos do seu coração. E isso é muito interessante porque
como esposa de pastor e enfim, com todas essas mulheres que eu tenho tido contato, é muito bacana quando fica claro que é um prazer servirmos juntos ao Senhor, porque isso para Ele também não é algo pesado, não é um fardo. É exatamente o exercício diário da vida cristã nessa visão de integralidade diante do Senhor. E é bacana porque a mulher, ela começa a enxergar no homem todo o tempo, em todos os exemplos diários da nossa vida, que a melhor coisa é estarmos juntos servindo a Deus, e isso já começa a fazer parte da identidade dela sem ser uma obrigação do casamento. Esse é o ponto que eu queria chegar. Isso é legal. Por quê? Porque, mulheres, você que é uma esposa de pastor, você que é esposa de um líder, você não vai ter nenhuma atuação no reino do Senhor porque o seu marido tem uma função XPTO. Toda e qualquer atuação, toda e qualquer função, o seu relacionamento com o Senhor, ele vem exclusivamente do seu relacionamento com o Senhor. Você não tem que fazer uma atuação na igreja porque você é a esposa do pastor. Você não tem que ser líder de coral, líder de mulheres, professora do departamento infantil, enfim, qualquer tipo de exercício na igreja porque você é casada com um líder. Isso tem que ser, e eu sou muito defensora dessa tese, todo e qualquer exercício da mulher casada na igreja, ela tem que decorrer do relacionamento dela com o Senhor. É o Senhor que está chamando você para isso, é o Senhor que está começando a te incomodar para você servir, porque você não está, no final das contas, prestando contas para o seu marido na figura de pastor. Você está diante do teu Deus. Então, qual é o tipo de relacionamento que você tem com o teu Deus? Quais são os seus talentos que Deus te deu? E como é que Ele quer te usar no reino dele da melhor forma? Não, fala, porque eu queria interagir, mas pode interagir, pode falar. Não, é que quando o Tim Keller, ele fala aquela expressão que ele usava muito, né, que o evangelho muda todas as coisas, e de fato, e é verdade, acho que é nessa perspectiva também, né, se ninguém na igreja tem que servir por causa da igreja em si, ou por causa do pastor, né, aquela velha história assim, eu não ia fazer, não, mas o pastor me pediu, cara, isso é uma motivação completamente errada. Igualmente a esposa, né, ela não está servindo porque ela é a esposa do pastor. Senão isso vai se tornar, ao longo do tempo, um fardo e até uma conta. Era isso que eu ia chegar. O evangelho muda porque o evangelho muda porque ele, de fato, coloca Jesus no centro da motivação. Por que a mulher do pastor serve? Não é porque ela é a mulher do pastor, ela serve porque ela ama Jesus. Em ponto, e aí essa conta, essa relação vai ser direta com ele, e não com a igreja em primeiro lugar ou com o pastor em segundo lugar. Era exatamente nisso. Como é que isso vem, e isso é um fardo muito pesado na família pastoral, porque a família pastoral muitas vezes ela é cobrada por atuações em decorrência da pessoa do pastor. E, enfim, eu defendo a tese que a minha visão bíblica é de que a esposa do pastor, ela não é pastora, o chamado pastoral é dele, e todas as funções minhas, elas decorrem do meu relacionamento com Deus, o que faz com que isso seja, além de ser mais leve, Rafa, isso é uma adoração e um serviço a Deus de forma mais genuína. Eu não estou prestando contas, não é mais uma tarefa no meu casamento. É um ato de adoração ao Senhor. A causa do seu serviço como mulher na igreja de Jesus é a sua adoração ao Senhor. Ao Senhor. Uma consequência abençoadora, coerente do seu serviço na igreja de Jesus é você ser um suporte ao ministério do seu marido. Mas é um desdobramento. É um desdobramento. Nunca é a causa no não sentido é a da causa exigência principal. sobre você. Perfeito, Rafa. Por que eu gosto tanto de bater nessa tecla? Porque Deus, na sua infinita sabedoria, o Felipe citou o pastor Timothy Keller, a Deus, na sua infinita sabedoria, ele distribuiu dons e talentos iguais sementes. Ele espalhou sementes. E existem mulheres com talentos belíssimos de louvor. Eu não sei cantar, eu canto muito, muito, muito mal. Existem mulheres com talentos belíssimos de canto. É o seu único defeito. Eu falo pra ela, é o único defeito dela.
mulheres com belíssimos talentos. O resto ela faz maravilhosamente para bem. cantar, mulheres com belíssimos talentos de ensino, mulheres com belíssimos talentos, enfim, de organização. Agora, aprove o Senhor a dar para outras mulheres outros tipos de talento que talvez não vão aparecer nas igrejas locais. E aí a gente fica com essa ideia de que, poxa vida, mas aí a esposa do líder, né, a esposa do pastor não está servindo efetivamente dentro de uma comunidade local. Minha querida, ela está fazendo tanto mais para o reino que não necessariamente vai ser ali visível dentro da igreja local. Aprove o Senhor distribuir esses dons e talentos. E é bacana quando a gente ganha essa perspectiva que ela vai estar diante do Deus dela, servindo ao Deus dela, de forma íntegra, coerente, bíblica, correta, responsável, mas de formas diversas. Então você tira também um fardo para tantas esposas de pastores que se veem obrigadas a trabalharem na igreja, mas fazem isso pesadamente, fazem isso e trazem esse fardo para dentro dos seus casamentos. E é uma pena, porque na hora que elas vão... e nós estamos aqui conversando entre adultos, é claro... na hora que elas vão se deitar, elas não estão se deitando com os seus maridos, elas estão se deitando com aquelas pessoas hierarquicamente superiores numa relação institucional que ela tem que prestar alguma conta de atuação. Pronto, seu casamento não vai dar certo. Como é que você quer ter uma intimidade com uma pessoa assim? Na hora de se deitar, você vai se deitar com o seu marido, numa relação de amor igualitário. Então é bacana quando você tira esse fardo da esposa do pastor numa obrigação de trabalho. Deixe ela descobrir o talento dela diante do Deus dela. Eu gosto muito dessa frase que um dia eu pensei. Deixe ela descobrir o talento dela diante do Deus dela e ela vai servir e adorar ao Deus dela da melhor forma possível. Se aprouver ao Senhor na igreja local de forma visível, amém, louvado seja Deus. Mas existem tantas outras coisas, sem contar, Rafa, que é um clichê, mas que precisa ser dito, uma das melhores formas que a gente adora o Senhor na nossa igreja local é zelando pelo nosso casamento, é cuidando dele, do homem que está aqui. E isso muitas vezes também não é reconhecido. E é bacana quando a gente tira esse fardo dessas mulheres e fala: ai, eu não gosto de cantar, eu não gosto de dar aula, e eu sou obrigada a dar aula porque senão isso, aquilo, enfim... Por favor, não fique com esse fardo. Saiba que você tem um relacionamento direto com Deus. E é Ele que você tem que prestar contas e adorá-lo onde quer que você esteja. Sim. Eu queria falar sobre a questão dessa palavra que você usou, Rafa, e que a Rafaela também colocou fardo, exigência. Ele é o Rafa e eu sou a Rafa. Amor e Rafa. Tá bom. Isso. Amor Excelente. e Rafa. Fica melhor. Rafa. Você não é o meu amor, você é o meu amor, ele é o Rafa. Exigência, fardo, porque isso vai gerar um ciclo muito ruim dentro do casamento. A médio e longo prazo, porque se você faz você vai fazer uma exigência, ainda que não seja isso explicitamente, porque é uma exigência tácita. Olha, você precisa trabalhar dessa maneira na igreja. Então ela já compra um casamento e ela já começa um casamento com um fardo, uma coisa que ela precisa fazer. Exato. E não necessariamente que ela queira, tá? E aí aquela exigência, ela vai se tornar, depois de algum tempo, um ressentimento. Perfeito. Porque ela, durante algum tempo, ela vai fazer uma coisa que ela não queria, mas que ela precisou por causa de um sacrifício que ela entendeu que era necessário que ela fizesse para apoiar o marido, para apoiar a igreja. E aí aquele sacrifício, ela vira ressentimento, tipo assim, cara, eu desperdicei tanto tempo da minha vida, aí eu fiz essa ou aquela coisa, eu não queria fazer. E aí ela tem talvez aquela síndrome da heroína. Mas aquilo era importante, eu estava ali salvando, eu estava ali ajudando, mas depois de um tempo, ele vira esse ressentimento. E esse ressentimento, ele vai se virar para o casamento. Ela vai olhar para ele depois sem aquela admiração, mas como alguém que, ainda que não explicitamente, mas implicitamente, obrigou. Isso não foi dito. Veja isso, não foi dito. Talvez até tenha sido em alguns casos, mas que estava ali implicitamente. E aquilo vai gerar aquele desgaste. Cara, eu fiz um monte de coisa, um monte de sacrifício, deixei de fazer isso, ou fiz coisas que eu não queria fazer por amor a você e tudo isso. E aí começa aquele conflito ruim dentro do casamento que gera esse desgaste e fica ali uma mágoa, um ressentimento
ruim, que às vezes é difícil ser tratado e que às vezes a gente não sabe, que anos depois gera aquela frieza. De onde vem essa frieza? E não é mais um casamento fez? entre duas pessoas que se amam, é uma relação institucional. Porque também é o seguinte, se a pessoa está comprometida nesse nível a trabalhar por obrigação, ela também fala assim, pô, agora pedir uma separação é complicado, Exato. né? Porque aí vai acabar com o ministério dele. Você tá entendendo que aí você começa uma artificialidade do casamento, uma frieza. Foi o que o Rafael falou no início, a motivação tratadas. é completamente outra. E como o evangelho muda, né? Todas as coisas. A pessoa faz por amor a Jesus, então ela faz por gratidão e não por ressentimento e não por obrigação, e isso se volta positivamente para dentro do casamento, porque afinal ela floresceu no serviço ao Senhor dentro da igreja, no reino de Deus. E uma mulher, vamos falar da mulher do pastor, porque é o assunto de hoje, né? A mulher do pastor fez isso e, obviamente, quando ela serve ao Senhor, ela fica mais feliz de fazer tudo isso. E ela não olha para o marido com sentido de cobrança, ela olha para Deus com sentido do privilégio e a bênção de poder estar do lado de alguém que lidera uma igreja. Isso, pô, é um reflexo muito bacana. Tirou o peso e colocou a gratidão como motivação. Tirou o pastor como protagonista desse trabalho. Colocou e coloca o Senhor no lugar do Senhor. E aí a relação muda. E aí tem claro, leveza. E é bacana que você citou, Rafa, é claro que há muitos privilégios nessa caminhada. É um privilégio servir a Deus. É um privilégio, a gente fala, né? É um privilégio você estar num local e você ver outras pessoas chegando a Cristo. É um privilégio você ver casamentos reformados, adolescentes, crianças, vidas, famílias sendo transformadas. Isso é uma honra, realmente. Eu acho que não tem um preço. Você estar numa igreja e você ouvir as histórias das pessoas e as vidas sendo transformadas, relatos de esse Cristo deve ser verdadeiro, porque olha só como é que o meu casamento, olha só como é que o meu marido está agora. É uma grande honra. Mas eu também não vou negar e não sejamos inocentes ao ponto de não falarmos que há desafios. É complicado você todo domingo almoçar depois das 2 horas da tarde. É complicado você todo domingo você ter... eu brinco que você é uma mãe solteira aos domingos, porque... o pastor estando lá na frente com todas as atribuições, e são muitas de uma igreja, nós temos 2 filhos, qualquer problema que acontece com os filhos... Eu não vou direto buscar meus filhos vou ajudar ela, não. Agora eu tenho ali aquele momento que é importante dentro do papel e tudo, de conversar com as pessoas. Isso falando só do dia de domingo, né? Porque durante a semana tem os aconselhamentos, tem os estudos, enfim. É claro que há uma dificuldade, E aí eu acho bacana a gente trabalhar da seguinte forma. Quando você casa com um advogado, você tem dificuldades. Quando você casa com um engenheiro, há dificuldades, enfim. O engenheiro vai ficar 15 dias embarcado, então você tem essas dificuldades. Quando o médico tem o seu plantão. Você tem dificuldades? Você tem. Por quê? Porque eu entendo que casamento você tem uma vida conjunta com ele. Os sonhos dele, de uma forma divina, começam a ser os seus sonhos começam a ser os sonhos deles, e vocês têm sonhos juntos. Isso é muito bacana? É muito bacana. Mas há dificuldades? Há dificuldades. Você tem uma outra organização do seu fim de semana, porque muitos eventos na igreja acontecem aos fins de semana. Eu brinco que a esposa do médico não entra no centro cirúrgico com ele. Vamos pensar num cirurgião. A esposa do médico, você nem sabe quem é a esposa do médico. Ela não está dentro do centro cirúrgico na hora da cirurgia. Agora, todo mundo da igreja sabe quem é a esposa do pastor. Ela entra na arena com o pastor. Sim. Agora, o bacana, e aí, esposas, enfim, o que a gente precisa ter muito alicerçado na nossa mente é que nós, como família, estamos prestando um culto ao Senhor, nós estamos adorando ao Senhor dessa forma, e que nós também precisamos de meios para blindar as nossas casas, blindar as nossas famílias. E aí eu falo, é difícil almoçar todo domingo mais tarde, é difícil você ter, de repente, o fim de semana administrado de outra forma, você ser... Essa expressão, enfim, não é minha, né? Mãe solteira aos domingos, mas você precisa aprender a blindar a sua casa. A sua casa não é a extensão da igreja. Você precisa entender que você vai precisar dizer não de certas coisas, que você vai administrar os seus filhos de acordo com você e o seu marido. Não é a igreja que vai estar
fazendo e educando seus filhos. Os seus filhos têm mãe e têm pai. Você precisa também aprender que nessas dificuldades, e Deus vai dando sabedoria, Deus vai ajudando dia após dia a você se colocar também como família. Trata-se de uma mulher e de um homem com a sua família, e sim, ele tem as atribuições na igreja, ele tem as dificuldades na igreja, e a gente vive essas dificuldades juntos, mas é possível quando vocês dois têm realmente o casamento como uma prioridade de vocês, de estarem juntos e passando por isso juntos. Tem muita coisa aí. Eu vamos lá. quero quebrar isso um pouco, mas deixa eu permitir o Felipe pegar carona. Tá. Mas eu quero quebrar isso aí Vamos em lá, coisas tem muito importantes. Tá bom, assunto. tá O que eu ia bom. falar é que a gente não pode, o pastor, a família... Aí eu vou falar do pastor também. Achar que o trabalho dele, e eu tô chamando de trabalho intencionalmente, eu sei que é uma vocação, um ministério, que é sempre a coisa mais difícil do mundo. Sabe? Quando a gente, às vezes, né, Rafa, a gente tá lá sofrendo por alguma coisa. Cara, se eu fosse isso, se eu fosse aquilo. Cara, eu acho que toda profissão, e o ministério não é uma profissão, é uma vocação, ele tem a sua particularidade e a sua dificuldade. E aí a gente tem que entender qual é a dificuldade e a particularidade do nosso, pra gente não ficar comparando sempre alhos com bugalhos, né? Porque assim, se eu fosse médico, não sei o que, acaba lá o plantão e eu também não tenho mais compromisso com aquele paciente e tudo. Já o pastor, não, acaba ali a igreja, o culto, ele continua sendo pastor de todo mundo. Tá, mas o médico tem essa e essa outra dificuldade que você não tem. O que eu quero dizer é que para não colocar um coitadismo, e nem, obviamente, para quem está aí nos assistindo, talvez que não seja pastor, que também é a coisa mais simples do mundo. Legal. Rapaz, aí aquela velha coisa, né? Por que você faz durante a semana inteira? Rapaz, eu só preparo o sermão. E me custa ali, sei lá, uma meia hora, 5 40 minutinhos minutinhos, antes, eu abre a olho lá Bíblia o e pronto. texto, escrevo ali um negócio e falo... Não é assim. Entendeu? Tem muita dificuldade. E não é só no volume do trabalho, mas na complexidade até emocional do trabalho, que torna, às vezes, essa coisa muito pesada mesmo, tá? Então, não é nem o coitadismo e nem a facilidade. Vamos entender qual é a nossa complexidade. Nessa relação com família, o exemplo que ela colocou, na verdade, a palavra, essa blindagem ela é necessária. Por isso que muitos nãos são importantes para serem ditos. E aí vem uma questão importante, é uma pergunta. Por que a gente diz sim para tudo? Sim. Perfeito. Porque é aquela história que também é outro clichê importante. O pastor tem que dar conta de tudo. Quando eu digo sim para tudo, eu estou dizendo não para minha família. Quando eu aceito esse convite aqui, para fazer isso aqui nesse lugar, eu estou dizendo não. Eu estou dizendo para meus filhos, esse sábado eu não vou passar com vocês, essa quarta noite eu não vou passar com vocês, esse dia tal eu não vou passar com vocês. O que também existe no outro universo, né? Vamos lá, o médico também, de vez em todo sábado de manhã, ele precisa lá visitar os pacientes, o advogado vai precisar ficar num plantão, o comerciante... A audiência não acabou. A audiência não acabou, o comerciante vai precisar trabalhar no feriado ainda mais, entendeu? O cara do setor hoteleiro trabalha todo final de semana, férias, feriado, então tudo tem a sua complexidade. Então, mas a gente precisa dizer não para aquilo que não é tão necessário para preservar o casamento e a família. Eu lembro de uma vez... Precisa ser uma prioridade. Né? De uma vez que eu tava... Era uma entrevista dessa também, que eu tava no início da plantação de igreja. Aí um cara queria, colher uma igreja que nos apoiava, colher um testemunho, fala um pouquinho sobre como é que é a Raízes e motivos de oração. Aí eu falei, a Raízes está assim, assim, assado. Era logo no iniciozinho, a gente quer agradecer o apoio da igreja X lá que estava nos apoiando, era Good News. E eu queria pedir oração, essa coisa do equilíbrio, de ter tempo no ministério, de ter tempo em casa. Vocês orassem por isso. Era uma coisa simples, aí ele desligou a câmera, que eu vou esquecer. E aí ele começou a falar comigo com um olhar marejado. Ele falou assim, cara, é muito bom essa sua preocupação, porque eu fui pastor de adolescente, e quando meus filhos todos eram pequenos. E ele falou assim, eu não vi eles crescerem. Graças a Deus eles estão todos na igreja, mas eu não vi eles crescerem. E é um tempo que não volta. Na verdade, nenhum tempo volta, né? Mas você nunca vai voltar a ter tempo. A gente está falando de casamento, mas falar de filho também, né? Teu filho nunca vai voltar a ter 8 anos de idade de novo. 8 anos de idade ele tem hoje. 9 anos de idade ele tem hoje. Daqui a 5 anos, é obviedade, ele não vai ter. Ou seja, se você não gastar esse tempo com ele, você não vai recuperar esse tempo de volta. É mágoa com ele. E não é só mágoa com ele, é uma displicência da sua própria vocação única. Porque muita gente pode ser pastor da Raízes. Muita gente pode ser. Rafael seria um pastor muito melhor do que eu.
Absolutamente não. Só que ninguém pode ser pai do João Pedro e do Arthur. Só exclusivamente eu. É verdade. Espero que você diga sim para isso. Sim. Só eu posso ser marido da Rafaela. Mas é interessante como é que é então, sedutor essa ideia de sempre fazer tudo, de sempre dar conta de tudo. Aí a pergunta é o porquê que eu digo sim para tudo? Sim. A pergunta, talvez a resposta mais óbvia seja assim, porque eu quero servir ao reino, né? Aí vamos lá, vamos nas camadas. Você tenta legitimar de uma maneira espiritualizada, como se fosse piedosa. Isso. Exatamente. Mas é uma falta. Porque você está de fato servindo ao reino, mas de fato, às vezes eu fico. Olha que eu não sou nenhuma, nem de perto uma celebridade, né? Porque parece que o exemplo que eu vou usar aqui, parece que, né, eu tenho 1000 chamados para 1000 conferências, mas cara, só para 990. Peraí, então quer dizer que a conferência ela só vai ser boa se eu for? Entendeu? Então isso me dá muita tranquilidade de dizer não para eu não tenho 1 milhão de convites, mas para quantos convites eu quiser dizer não, porque se eu creio na soberania de Deus, ele não precisa que o Felipe vá para que aquele encontro de plantação de igreja, aquele encontro de família, aquele encontro de jovens, aquele encontro de adolescentes, ele aconteça e seja o melhor possível. Se eu acredito nisso, a minha teologia está muito errada. E por que eu não acredito nisso, que eu sou substituível, e eu não estou querendo me diminuir, mas sim, todo mundo, eu sou substituível, assim como... Vou botar a figura mais famosa no meio presbiteriano, o Hernandes Dias Lopes, né? Ele é substituível. Isso não é um demérito a ele, né? É uma posição que eu creio que ele acredite nisso. Ele, Augusto Nicodemos, todas essas pessoas. Porque, cara, na verdade é Deus que está fazendo a obra. Então, se todos nós somos substituíveis, o único lugar onde eu não sou substituível é dentro da minha casa. Então, eu preciso dizer sim a coisas acessórias. Por que eu digo não? A minha primeira desculpa, eu digo sim, porque eu estou fazendo a obra. Será? Será porque eu quero o meu nome ali? Será mesmo se você não está querendo ganhar toda a manchete, né? A manchete, sim, todas aquelas coisas, porque você está fazendo isso, mas olha só para quem que você está dizendo não. Você quer entrar no circuito, né? O Tim Keller tem um podcast que eu vi com uma coisa muito bacana. Ele fala o seguinte, a instituição, antigamente, ela servia para blindar a pessoa. Como até, de alguma maneira, né? Então, hoje, nós fazemos parte da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem várias instituições que nos ajudam a nos blindarmos. A primeira delas é a nossa liderança, para quem não conhece, né, Rafa? Nem todo mundo aqui sabe da nossa organização, é o Conselho da Igreja. Ou seja, o pastor não toma as decisões sozinhos. Por que isso é importante? Para que eu não tome decisões burras, idiotas, isoladas, mais bonito, obrigado, e pecaminosa. Então tem um conselho e fala assim, caraca, Felipe, não, hoje não tem dinheiro, ou isso é um passo maior do que a perna, cadê o processo, ou isso é antibíblico, né? E vice-versa, não só eu e os presbíteros, todo mundo lá interagindo para tomar a melhor decisão. Isso me blinda. E aí tem as outras também que não vem ao caso aqui da gente discutir. Ele fala assim, a instituição mudou. A instituição, em vez de ser um lugar de blindagem e de cooperação, ela se tornou uma plataforma. Uhum. Então, a instituição ela serve como lugar para alavancar esse conceito contemporâneo horrível, alavancar meu ministério. Então, eu quero ser parte de uma instituição, de um grupo. Porque eu necessariamente preciso estar num grande espetáculo. Né? Nós somos e a igreja local, inclusive, vai tornando cada vez menor, né? Cada vez menor. Né? E como é que isso impacta a família? Esse é o Por quê? ponto. Porque aí você está dentro de uma instituição que a família pastoral ela precisa estar cada vez mais em voga, cada vez brilhando mais nesse grande espetáculo de alavancando o ministério. Você coloca mais cobrança na família. Os seus filhos, a sua família precisa ser uma família perfeita, precisa ser um modelo de observação e você deixa de viver a vida de forma real e coerente. Tem que ser um modelo de filhos, de mulher, sendo que a minha presença ela é ausente. Sim. E porque eu tô tão fora. É tudo um grande espetáculo. Né, mas na hora que mostrar para todo mundo, olha só, eu não tô aqui presente, mas olha só como que tá todo mundo aqui bonitinho, minha esposa me ama, meus filhos não têm ressentimento, a gente faz tudo isso, família é a coisa mais importante da vida, mas na verdade eu não tô dando pra... Porque eu tô dizendo sim para coisas que Deus não quer que eu diga sim. Então, deixa eu... Olha lá, tem milhões de coisas. Porque vocês disseram muitas coisas importantes, eu acho que elas não podem passar despercebidas. Primeiro,
Quando a gente supervaloriza o ministério, como você disse, quando você se vitimiza porque tudo é grande demais, tudo é mais difícil para o pastor, tudo é maior para o pastor, ele tem lutas que outras pessoas não passam nas suas respectivas vocações, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente está tendo uma compreensão equivocada do ministério. Porque toda vocação, se legítima em conformidade com a palavra de Deus, por conta da queda, ela vai ter gigantescos desafios. Por conta da graça comum de Deus que preserva questões na sociedade, ela vai ter situações que são maravilhosas, que precisam ser identificadas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque talvez, um dos grandes problemas que estão destruindo as famílias de um pastor parte da má compreensão desse pastor acerca da sua vocação. Perfeito. Isso é muito sedutor. Sim, claro. E aí, sem o pastor perceber, quando ele quer construir um grande ministério, a gente ouviu falar sobre isso talvez em Gênesis 11, para tornar célebre o nosso nome, mas a gente não tem a coragem de dizer, mas tacitamente está lá, a gente vai dizer não para quem a gente não pode dizer não. E a gente vai dizer muitos sims que nós não deveríamos dizer. Então, eu gosto muito de pensar essa questão da supervalorização do ministério, de achar que nós somos os super-heróis. Porque o nosso ministério, assim, a nossa vocação, ela é necessariamente melhor do que a das outras pessoas. E aí a gente se vitimiza para que a coisa orbite em torno de nós. E às vezes a gente vê o outro problema, que é o que você falou, assim, não, o nosso ministério é muito facilitado. Porque assim, eu só preparo um sermão. Então assim, se a igreja não entende, e se a família do pastor não entende, isso se torna um grande desafio. Por exemplo, como é que a gente lida para conscientizar os nossos filhos sobre a beleza da vocação do pastor e, ao mesmo tempo, dos desafios da vocação do pastor que o filho precisa compreender? Rafael usou uma expressão aqui, engraçado, com 25 anos de caminhada cristã, eu não tinha ouvido essa expressão e eu acho que ela é perfeita para descrever a esposa de um pastor, por exemplo, no domingo. Ela atua como se mãe solteira fosse. Cara, isso é extremamente desafiador. Por exemplo, o filho do pastor, no domingo, ele tem uma rotina diferente. Por exemplo, se o filho do pastor tiver um jogo de futebol no domingo... Isso só acontece na sua casa. Como é que a gente lida com essas questões para que os nossos filhos percebam? Deus vocacionou meu pai. E isso é algo belo. Ao mesmo tempo, meu pai tem desafios na vocação, eu preciso compreender. Mas, por outro lado, como é que o pai, por exemplo, não pega desculpa na sua vocação tão espiritual e, às vezes, o pai diz não para o filho, não porque ele deveria dizer naquele momento, numa posição de equilíbrio, mas porque ele está supervalorizando o ministério. Como é que a gente trabalha essa questão na dinâmica, por exemplo, dos nossos filhos, para que eles aprendam a amar a vocação do pai, porque existe um problema, e a gente sabe disso. Muitos filhos hoje de pastores, eles não estão na igreja, a gente sabe por quê, porque os pais, infelizmente, não souberam evidenciar uma estrutura saudável e bíblica do seu próprio ministério pastoral. Como é que a gente harmoniza isso? Rafa, deixa eu falar duas coisas na sua fala que eu achei interessantíssimas. Primeiro, eu lamento que muitos pastores nessa visão tão de sucesso do ministério utilizam as suas famílias como ferramentas de crescimento. É matéria-prima para o seu sucesso. Matéria-prima para o sucesso. E aí é o pior tipo de utilização que a gente poderia fazer com a nossa família. E às vezes sem perceber. E você não está trazendo a sua família para mais perto de Cristo, você está afastando a sua família. Você está dando para elas experiências terríveis, terríveis. Uma outra coisa interessante, quando você estava falando, eu estava lembrando de uma determinada situação, o Felipe estava fazendo um atendimento, a gente chama gabinete, né? Num aconselhamento com uma determinada pessoa, portas fechadas, era remotamente, e um dos meus filhos perguntou, e aí foi bacana também, eu acho legal, nós como esposas, pastores, se nós acreditamos no ministério do nosso marido, e só essa minha frase, se você acredita no ministério do seu marido, só isso já dá um papo de 6 horas de duração. Que ministério é esse? Seu marido é biblicamente centrado? Que loucura é essa? Ou isso é verdadeiro? Ele está vivendo o que ele está pregando? Isso é um papo muito longo. Mas, a partir do momento que você acredita no seu ministério, você vai pegando várias oportunidades no seu dia a dia para você fazer isso, mostrar isso para os seus filhos da melhor forma possível. E um dos meus filhos estava perguntando e tal, e ali foi uma oportunidade que eu cheguei para ele e falei assim, filho, eu vou falar uma coisa muito séria. Eu tenho uma irmã mais velha e ela é médica. Falei, olha, tia Kekel,
Ela é médica, então quando a gente está doente, a gente liga para a tia Kekel, e a tia Kekel vai, atende. Minha irmã é pneumologista, então ela vai, bota aquele negócio nas costas, TTT. O papai ali não pode entrar agora. Daqui a pouco o papai vai sair. E é bacana também quando o pastor eles não tem... podiam entrar na não nossa- podia entrar, porque no aí quarto. realmente era uma reunião a portas fechadas, com... Você estava Remotamente. tendo acesso, né, à intimidade à vida da pessoa. E eu falei, filho, mas daqui a pouquinho o papai vai conseguir sair, vai vir aqui, vai brincar, vai dar um beijo, enfim. Filho, o papai ali, ele está cuidando da alma da pessoa. E essa foi uma frase que eu falei, não sei. Enfim, louvado seja Deus, porque eu pensei nisso. E volta e meia os meus filhos falam isso. Mãe, o papai está ali? Mãe, mas o papai está ali. Ele está ajudando nas dores da alma da pessoa. Eu falei, tá, filho. Papai está sendo um instrumento de Deus de ajudar aquela pessoa ali, que ela está com uma dor muito séria na alma. E aí, mulherada, você, mãe, você tá com... Eu aprendi ontem uma expressão, não é a faca e o queijo, é a faca, o queijo, o prato e a mão. Na mão. Ontem eu tive uma reunião com um advogado, achei interessantíssimo. Você está com a faca, o queijo, o prato e a mão. Vamos embora. Filho, louvado seja Deus que a gente tem a oportunidade de, desde cedo, conhecer Jesus Cristo. Isso é um privilégio, filho, é um privilégio. As suas dores na alma, todas já estão curadas, redimidas na pessoa. Você está com a bola na marca do pênalti. Valoriza o trabalho. Falou Exato. é que o trabalho dele naquele momento, ele está ajudando outras pessoas. Eu lembro uma vez que o Sim. João, que é o nosso mais velho... Assim como ele faz Escutou. questionamento com relação ao meu trabalho. Eu falo, filho, eu trabalho, né, num grupo empresarial imobiliário. Filho, a mamãe ajuda pessoas a morar de forma bem. melhor, a auxiliar as pessoas nas suas respectivas moradias, resolver os problemas. Eu acho também bacana e... Dá os Gente, porquês. assumamos essa responsabilidade, galera. Assumamos as rédeas dessa responsabilidade de explicar as coisas adequadamente para os nossos filhos. E o João né? escutou, e não era uma coisa extremamente sigilosa mesmo, eu falo, nunca vou esquecer, que eu tava falando com uma pessoa, eu falei assim, cara, perdoar o seu irmão, amar o seu irmão, e era irmão de sangue mesmo, né? Cara, ele chegou pra mim chorando. Ele escutou isso, ele chegou, João, nosso mais velho, chorando assim, pai, foi muito bonito o que você falou pra ela. E assim, aquele momento foi importante, já faz tempo isso, porque é como se ele estivesse ouvindo que aquelas minhas conversas, e pra criança nem sempre é assim, pá, meu pai vai estar conversando com as pessoas, e aí? Tá batendo papo, falando de videogame, entendeu? Aquela minha conversa tinha um sentido, tinha um valor. E ele ouvindo um pouquinho daquilo, trouxe para ele essa dimensão bacana, né? De que, assim, em poucas palavras, na época, né? O meu pai ajuda as pessoas, né? Então é isso, não é só isso, mas para aquele tipo de compreensão ela é importante e bonito. Isso ajuda ele a valorizar. Agora, para a questão do cuidar, né? Tem uma coisa que a gente faz, trazer algumas coisas práticas porque não aqui. tem como você, não tem como você, pastor, não tem como os seus filhos ou a sua esposa olharem para você cuidando de outras pessoas se você em nenhum momento do seu dia chega para sua esposa, chega para os seus filhos e pergunta intencionalmente e verdadeiramente querendo saber como é que você tá? O que está acontecendo com o seu coração? Não tem, foi aquele início que até você, Rafa, falou muito bem. Não tem como a gente viver duas vidas diferentes. Você precisa ser coerente, você precisa ser íntegro. Se você tem preocupação, o pastor tem preocupação com a vida das pessoas na igreja, ele tem com preocupação pela vida das pessoas na casa dele. E aí sim, acho que se os filhos veem que meu pai preocupa com todo mundo da igreja, menos com a gente, meu marido procura com todo mundo da igreja e não tá nem aí pra mim, cara, existe uma disparidade. Parece que isso aqui realmente é uma profissão onde, cara, eu tenho que cumprir tabela, eu tenho que perguntar para as pessoas como é que elas estão, como é que elas andam com Deus e tal, e aquilo é uma tarefa, não é uma preocupação genuína de quem de fato é vocacionado. Porque se ela for, isso vai refletir em casa. O que eu ia falar rapidinho, Rafa... É porque vocês vão dando tantos ganchos, vocês não sabem como é bom e ao mesmo tempo desafiador entrevistar vocês. Você vai falar muito... Não, mas é porque é muita coisa rica em conteúdo e a realidade que as pessoas estão vivenciando. Mas vamos lá. Rapidinho, de algumas questões práticas, por exemplo, né? No do domingo, da questão do mãe solteira, né? Eu não vou realmente, acaba o culto, eu não tenho como ir buscar os meus filhos na classe lá, departamento infantil. A gente chama de Liga da Aventura. Se virar lá nos treinos. Peraí, tô chegando, filho, peraí. Não tem como. Aí aquele momento, enfim, mas aquilo também. Eu não tenho como, assim como
Falo, um médico, um Se professor. eu estiver numa reunião e não conseguir acabar, Exatamente. você vai ser um pai diferente, solteiro. É diferente. Ele Então, vai na tem reunião ali. do colégio sozinho, porque eu tô presa no trabalho. Uma das coisas que eu faço com eles, assim, acaba o culto e tal. A gente tem um ambiente também bacana na igreja, isso é legal, criar esse ambiente na própria igreja, onde os filhos gostem de estar lá. Enfim, que tá aí é um papo mais pra igreja. Mas depois o culto acaba, às vezes a gente tá conversando sobre o culto, e eu sempre faço questão de falar isso. A Rafaela chega, ai, que bom, amor, foi isso, aquilo. Aí vieram tantas e tantas pessoas, eu sempre digo, gente, foi ótimo, aconteceu tudo certo, que bom, a igreja estava cheia. Mas sabe a coisa mais importante? A coisa mais importante é a Rafaela, João Pedro e Arthur. Eu digo para eles isso. Eu troco tudo isso por vocês, entendeu? Muito mais importante. Ainda bem, e foi interessante que o Arthur fez uma outra analogia essa semana, que eles nunca chegaram para mim e falaram que eles acham que a igreja está na frente deles. O Arthur ainda fez brincando essa semana. Eu acho que você gosta do Flamengo mais do que Aí eu falei, graças a Deus ele acha isso, porque assim, primeiro que não é verdade e que é simples da gente desmantelar esse negócio. Ufa, né? Isso. Porque se fosse a igreja e não se é ele verdade... brincasse, bacana. Mas pai, tem um sintoma de uma coisa mais séria, né? Eu teve uma vez que eu comecei desde outubro a também trabalhar no grupo, no grupo imobiliário lá da minha família, de maneira parcial, mas aí eu comecei a trabalhar um pouquinho mais. Eles já falaram, você está trabalhando muito, pai. Queria que você saísse de onde? Da empresa e não da igreja. Eu fiquei tão feliz quando eles falaram isso. Né? Ele nunca disseram assim, pai, você está trabalhando muito. Sai da... o nome da empresa é Palmares. Sai da Raízes, pai, trabalhando muito. Fica lá na Palmares. Não, o inverso. Eles falaram o inverso. Sim. Pai, eu gostaria... você está trabalhando muito. Pai, sai da Palmares, fica só na igreja. Eu falei, que bom, olha só. Mas isso é uma construção. Isso é uma construção, gente. Isso não é da noite pro dia, né? Eles, brinca com eles, diz não vou atender o telefone agora, não vou responder mensagem do WhatsApp agora, não vou fazer isso. Se interessa eu faço, pela às vezes, história atendimento do mangá, 9 horas da noite. Isso é muito bacana. Porque bota os seus atendimentos mais tarde. Eles já estão dormindo. Para que, comece depois que os seus filhos já estão dormindo. Né? Porque aí você não perde tempo com eles. Tempo de estar com eles, né? Você está trabalhando depois. Aí faz toda a rotina da noite, os nossos filhos dormem cedo, que eles acordam cedo e tudo. Meu amor, agora eu vou trabalhar um pouquinho. Meu amor, eu também vou trabalhar um pouquinho e pronto, né? Você ganha isso com seus filhos, né? Agora, vocês disseram algo muito interessante, que é a dimensão da coerência, que eu acho que esse é o aspecto onde nós temos a responsabilidade no Evangelho, porque a gente tem que viver aquela fé que nós professamos, mas ao mesmo tempo nos tira dessa postura, dessa pressão que é da religiosidade e não do Evangelho, de que a gente tem que ser a família pastoral perfeita, começar da esposa do pastor que é perfeito e do pastor que constrói a sua família de forma perfeita. E aqui, até no roteiro, estava assim, olha, como é que a gente aplica Efésios 4:29 na dimensão pastoral? O texto diz, não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe, palavra que apodrece, mas unicamente que for boa para edificar, para construir, conforme a necessidade, olha, aquele momento precisa dessa palavra e que transmita a graça de Deus aos que ouvem. Por exemplo, Rafaela, quando diz assim, olha, meu filho, o papai está cuidando da alma da pessoa. E olha que coisa importante você perceber que o seu pai é chamado por Deus para ser essa ferramenta nas mãos do Senhor, para que a pessoa, naquele momento de necessidade, tenha a necessidade dela suprida em Deus por meio da vida do papai. Olha que bacana a gente vivenciar isso como família. Olha que privilégio você tem. Quando o Felipe vem e reforça da mesma forma com palavra, uma coisa que a gente percebe é o seguinte: qual que é um dos grandes problemas hoje da família pastoral? A gente não está falando conforme a necessidade, às vezes você não precisa daquilo, você não está falando para construir, mas muitas vezes destruindo, você não está falando para promover graça de Deus no coração dos filhos em relação à igreja, mas o que a gente fala? Quando entra dentro de casa, quando entra no carro, a esposa do pastor fala mal da igreja, o pastor fala mal da igreja. Então, assim, dentro da dimensão de coerência, vocês acreditam que um dos caminhos, como se fossem colunas, para construir uma família que ama o ministério pastoral e que vivencia isso como uma família de forma saudável, é essa construção com sabedoria de palavras? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu vou um pouco antes, Rafa.
acho que o fundamento, e o óbvio precisa ser dito, acho que o fundamento para que a família pastoral sirva com coerência é que seja uma família de um homem e de uma mulher com coração em Cristo. Que não sejam desvirtuados por planos de carreira, por planos de sucesso ministerial. E aí sim, são pessoas que falam de forma sábia. São pessoas que entendem, mulherada, isso é uma puxada de orelha nossa. A gente precisa entender que existem momentos que a gente vai ter que ficar calado e a gente vai conversar o assunto depois. Né? A gente dá um olhar, sei lá qual é a regra aí que cada casamento tem, dá uma piscadinha, coça o cabelo, sei lá o que vocês têm, mas existem assuntos que vão ter que ser conversados depois. Por quê? Para preservar a sua casa. Os meus filhos são pequenos, eles não podem ter acesso a certas informações ainda. Eu estou preservando a vida deles, eu estou preservando o relacionamento deles com a igreja. Então, depois, de uma forma madura e segura, depois você aborda certos assuntos. E sim, eu acho que um dos pilares é você falar com sabedoria, você saber também entender que a gente vai voltar num ponto. Existem privilégios na família pastoral, existem dificuldades na família pastoral. Eu louvo a Deus que a balança é muito mais positiva, eu tenho muitos mais privilégios e alegrias do que dificuldades, mas que a gente também tenha sabedoria e entendimento que dificuldades da família pastoral, foi o que o Felipe falou, o que o Rafa falou, não é uma postura de vitimização do pastor, porque vocês não são a pior classe do universo, gente. Os problemas existem, mulherada. Existem problemas em todas as circunstâncias e cabe a gente ter sabedoria, colocar isso diante de Deus, pede a sabedoria. Se não tem, pede ao Senhor sabedoria. E sabendo lidar com essas dificuldades, sim, com palavras sábias, tendo uma coisa também muito interessante, Rafa. Lembrei de um ponto também muito interessante. Além de ter palavras sábias, nós, mulheres, termos segurança nos nossos casamentos e podermos falarmos certas coisas para os nossos maridos, que são pastores, no amor, mas tendo segurança que a gente pode falar certas coisas com relação à igreja, com ele, e ele não vai receber isso como uma ofensa pessoal. Se você faz qualquer observação à igreja, não é que você falhou na sua função de pastor, mas esse ponto precisa ser observado. Aquele ponto ali, de repente, está deixando a desejar. Você ter, e é bacana também quando você tem um casamento seguro, onde ambos podem falar em segurança, serem ouvidos adequadamente. E você ter essa via de comunicação aberta, sendo utilizada de forma sábia. O pastor Samuel Vieira, um pastor também presbiteriano, ele chamava isso de um vídeo, que na verdade devia ser uma fita cassete. Eu falei, vídeo... Não entrega tanta sua idade assim, Felipe. Aquela história da apostasia da pizza, né? Porque ele falava assim, depois do culto à noite, né? O crente vai na pizzaria, e aí que ele vai falar. E aí não é o pastor, normalmente. É o próprio, né? E aí, gente, como é que foi o culto hoje? Mas o pastor falou demais, né? Mas o louvor não sei o que lá, mas aquela irmã... Aí tu começa na pizza, depois do culto, a todo mundo falar dos defeitos, dos problemas da igreja. O que você, com a família ali presente? O que você constrói ali no imaginário da criança, né? Pô, cara, meus pais vão num negócio que depois eles só saem reclamando. Pensa só, você foi num filme... Acabou o filme, vamos conversar sobre o filme. O filme, cara, o ator tava ruim, o efeito especial era mais ou menos, a história não tem graça, não sei o que, mas o filme é muito bom. Não faz o menor sentido, né? Então, se você começa a falar mal depois o tempo inteiro, é porque sinal de que aquele negócio é ruim. Agora, vai também um diagnóstico para a alma. Por que você está falando mal o tempo inteiro daquele lugar? É realmente um diagnóstico de quem está ali tentando construir alguma coisa positiva? Eu falo, não só agora, não é nem para o pastor, mas o filho, para qualquer pai crente, ou é uma crítica ali que tem outra motivação por detrás? Ao ponto de você ser tão repetitivo dominicalmente, semanalmente, para ficar falando mal da igreja, entendeu? Acho que tem alguma coisa por detrás, não é possível que seja só um diagnóstico que, sei lá, né, não tem solução. Aí eu acho que as palavras, elas precisam ser
preservadas e sábias, e é para que Sábios, elas não momento sábio. apodreçam. Porque a gente não está querendo dizer pro meu filho, filho, papai está muito feliz na igreja, tá tudo ótimo na igreja e tá tudo caindo aos pedaços, né? Não é isso, mas você fala isso com muita sabedoria e retendo algumas informações, que não é mentindo, mas ele não precisa saber. Ele não precisa ter acesso agora. E uma outra coisa também que eu acho muito interessante, quando eu digo que você tem que ter um ambiente seguro dentro da sua casa para você falar, é para tanto você, pastor, quanto você, esposa do pastor, vocês terem a transparência de falarem um para o outro se aquele local que vocês estão é um local que você tem prazer de adorar o Senhor ali. Muitas esposas de pastores, não têm prazer. Elas toleram. Elas vão à igreja por um compromisso institucional do meu casamento. O trabalho do meu marido me exige que eu vá ao domingo. Difícil pro casamento. O trabalho do meu marido me exige ir todos os domingos a este local. Então é um pedágio que eu faço para o trabalho do meu marido, para que a remuneração do meu marido entre na conta todo dia 5, enfim. E eu acho bacana a gente fomentar a necessidade de você ter um ambiente na sua casa onde você tenha a liberdade de falar. Eu não me sinto amada. Esse corpo não é o meu corpo. Esse culto, essa adoração, essa comunidade não me faz querer estar mais perto de Cristo. Eu não me sinto em casa aqui. E isso é muito difícil, tanto para a esposa de pastor, quanto para o pastor, né? Você, isso, mas o Rafa... pastor tem mais casca nesse sentido. Exato. E isso, Rafa, mesmo que a não gente seja, vai... Não é bom, isso. Mas a gente tem mais casca, a gente tem mais tolerância. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Por que isso é tão sério, gente? Porque não tem como você estar num lugar o tempo inteiro que você não gosta... e você querer transmitir isso para as pessoas perto de você de forma leve. Não tem como você... Os seus filhos vão enxergar isso em algum momento. As pessoas vão enxergar. Você está mentindo para você mesmo. Se você conseguir... Se você conseguir enganar todas as pessoas, minha querida, você tá mentindo para você mesmo. Então você precisa pedir muito a Deus sabedoria, mas você precisa ter a coragem e a transparência de falar para o seu marido: eu não gosto desse corpo, eu venho para cá obrigada. E como é que você vai convidar os seus filhos e as suas pessoas próximas para estarem com você nesse local de adoração se você detesta esse local? Volta e meia, todos os domingos, não sei o que, nossa, mamãe, vamos para a igreja. Meu filho, nós vamos para a igreja porque é o melhor lugar que é para a gente estar no domingo. A gente tem um compromisso. Mas o filho do pastor todo domingo acorda com vontade de ir para a igreja. Gente, a família pastoral é igualzinha. Filho, tudo bem, filho, você não está com vontade, eu entendo, mas, meu amor, eu tenho um compromisso com o Senhor. Eu preciso te levar, porque a mamãe entende que é o melhor local, a mamãe adora adorar o Senhor ali. Eu tenho um compromisso de educar você, e você precisa aprender o que é a vida comunitária, mas isso só é possível se a mulher também, né? Se a família se sentir bem no local que ela está. Sim. E é bacana nós falarmos isso, porque que nós tenhamos casamentos com essa liberdade, que a mulher tenha a liberdade de falar isso para o seu marido, seja ele pastor ou não. Nisso recai uma responsabilidade para a gente. Se nós não queremos que a nossa esposa pague um pedágio todos os domingos, a gente precisa exercer uma liderança genuinamente bíblica, que tenha coragem de ser humilde e que tenha um coração genuinamente aberto para receber essa crítica em amor, para pensar como a gente responde a essa situação, para que a igreja não seja para agradar a nossa esposa, mas seja uma igreja tão viva, agradando ao Senhor, que por desdobramento agrada a nossa esposa. E qual que é um problema que eu acredito disso, em relação a isso? Que a gente continua desenvolvendo um ministério pastoral na dimensão de um personagem que se torna o super-herói, e o super-herói não pode ser criticado. Porque se ele for criticado, ele está mostrando a fragilidade dele, e aí, nesse sentido, ele não quer reconhecer que o ministério está sendo sobre ele. Então, isso é uma situação que se inicia pelo pastor, no exercício da liderança do seu lar, e aí ele vai ter essa coerência de uma construção de uma liderança pastoral
que começa a partir do lar. E assim, se ele consegue escutar bem a sua esposa, consegue escutar bem os seus filhos, que querem tanto bem a ele vai estar muito mais preparado, inclusive, para escutar bem a igreja e para conseguir servir a igreja. Agora, eu queria trazer uma questão aqui, porque a gente está falando muito dos desafios, porque realmente é um grande desafio desenvolver a liderança de uma igreja, fazendo com que sua família seja pastoreada e a igreja seja corretamente, saudavelmente pastoreada. Como é que a gente sai, então, dessa situação que colide? Porque, assim, pensa na vocação que nós temos. Uma dimensão da nossa vocação é a nossa dimensão familiar. Uma outra dimensão da nossa vocação, da nossa vida por serviço a Deus na história, no caso de um pastor, é a vocação do pastor. Como é que a gente sai dessa posição de uma dimensão familiar e de uma dimensão do ministério pastoral que colidem, que vem de encontro, para ser uma dimensão da vida familiar junto com o ministério pastoral que vem ao encontro e que se harmoniza e que cria sinergia, onde a família, a dimensão familiar se torna uma bênção para a dimensão do serviço na igreja, a igreja se torna uma dimensão para a vida familiar. Como é que a gente sai dessa postura de encontro para vir ao encontro dessa relação? Minha vocação na minha família, minha vocação na igreja, pastor Felipe? Rafa, que desafio. É porque algumas situações, e talvez eu comece com a mais extrema, elas vão requerer a mudança do pastor daquela igreja. E por que eu quero dizer que parece... Explica isso melhor. Que parece que logo que assim, caraca, já deu a martelada, mas não tem tantos outros passos antes? Tem. Mas é porque todos nós conhecemos estruturas que são tão adoecidas, sejam elas teologicamente, quando elas vêm com aquela estrutura muito focada em prosperidade, em trabalho, onde tudo que se faz lá é obrigação para honrar o Senhor, aquela coisa toda. E aí é que essa estrutura ela não pode ser mudada, porque as figuras de autoridade máxima na igreja, porque a gente está falando que não necessariamente o pastor que a gente está conversando é o pastor titular. Pode ser o pastor colaborador, auxiliar, adjunto, são os nomes os mais diversos. Ele está num ambiente, ele e a esposa, isso acontece muito, onde, rapaz, se ele não der o sangue e a vida ali o tempo inteiro, ele está desonrando a Deus. Então ele tem que trabalhar de segunda a segunda, de 7 da manhã a 10 da noite, e cada vez que ele não faz esse trabalho dessa maneira intensa, cara, ele é esculachado, ele vai dizer que ele vai ser colocado em outro lugar, vai dizer um monte de coisa, ele se sente culpado espiritualmente com isso. Essa estrutura, onde ele é um pastor que não é o titular, o efetivo, ela pode ser mudada? Na maioria das vezes, Rafa, não. Não pode. Ele olha assim, cara, essa denominação, inclusive, inteira está comprometida. Se não vier lá de cima alguém que diga assim, ó, tudo que a gente fez está errado e do modus operandi que a gente está agindo está completamente fora da palavra de Deus, aquilo vai se perpetuar. Então não tem como reformar esse lugar aí dentro. Só existe um lugar à saída. Nesse ambiente, muito característico do movimento neopentecostal, isso acontece. Do movimento mais tradicional, isso aqui não acontece muito, mas você acontece onde as lideranças elas estão cristalizadas e adoecidas, às vezes ressabiadas com o pastor, né? Então você tem lá uma estrutura, às vezes, de poder, onde aquela diretoria, conselho, ele diz assim, olha, aqui, pastor, as coisas funcionam assim. E aí o cara, não, mas não podia mudar disso. Não. Aqui é como se fosse, né, aquela estrutura onde eles são os acionistas majoritários da igreja, né, essa liderança, seja o conselho, a diretoria, e o pastor é um executor daquelas coisas. Se ele não executar do jeito que foi dito e não der os resultados que são esperados, ele vai ser mandado embora. E aí qualquer coisa que ele queira dizer, fazer diferente, proposta ministerial, ela vai ser rechaçada. Ou também aquela estrutura adoecida por outros e outros motivos, né? Famílias que dominam a igreja e coisas assim. Tem horas que dá para mudar uma dessas estruturas, mas tem hora que a igreja não quer. Inclusive, eu defendo muito isso em sucessão pastoral. Quando você faz uma sucessão pastoral e tem a ver com o assunto, não é assim, cara, aquele cara prega muito bem, vamos chamar ele para vir para cá, para a igreja? Às vezes a diretoria, o conselho faz isso. Não, meu amigo, claro que isso é importantíssimo, mas qual é a proposta, qual é a visão que vocês têm para a igreja? Visão ministerial da igreja. O conselho, a diretoria tem que dizer, essa, a gente quer uma igreja assim, 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 assado. Pastor, qual é a sua? Assim, assim, assado. Aí você vai ver. Isso coincide ou colide? Né? Vai de encontro ou vai ao encontro? Se isso aqui for harmônico,
a gente pode caminhar junto. E, inclusive, dizendo de antemão o que não vai dar para caminhar junto. Ó, o tipo de música aqui, pastor, a gente quer dessa maneira, a gente não quer de outra maneira, não. Ele pode tolerar isso, pastor? Isso é tranquilo de abrir mão. Então, a gente caminha assim com acordos, inclusive com a visão pastoral, ministerial, muito mais harmônicos. Mas, na maioria das vezes, isso não acontece, Rafa. A maioria das vezes, a pessoa chega lá, porque ela, no nosso caso, presbiteriana, ela foi eleita na igreja, e aí é uma igreja bacana, por esse motivo, tamanho... E aí isso não coincide, ele só vai descobrir isso no meio do caminho, ele tem aquela esperança de que aquele conselho cristalizado vai mudar, que ele vai mudar. Ele vai conseguir mudar. E que não vai mudar. Mas é a perspectiva do super-herói. Ele consegue fazer o que ninguém consegue fazer. Mas desculpa te interromper, eu quero que você continue, mas você falou um negócio pra mim. Sabe quando você tem peças do quebra-cabeça, as respostas estão ali, mas as peças estão soltas. Quando você começa a montar o quebra-cabeça, a imagem começa a se formar e aí você entende com mais clareza o que é o desenho. Então quer dizer, pastor Felipe, que a filosofia de ministério de um pastor, se não estiver alinhada com a vocação específica de uma igreja, isso não só vai trazer problemas para a vocação pastoral, mas isso vai respingar dentro da casa? Com certeza. É isso que você está dizendo? Exatamente. São essas peças que você está juntando e que muitas vezes a gente não consegue perceber a importância de uma decisão no ministério pastoral de uma igreja local, como é que isso afeta não só a sua vocação pastoral, mas inclusive o seu lar. É essa peça que você está montando pra gente? É exatamente isso, porque ele vai chegar e vai tentar implementar uma filosofia ministerial que aquela igreja não está disposta a aceitar. Isso não foi conversado, ele acredita que sim, isso não acontece. Quando isso não acontece, ele se frustra, isso gera ressentimento, gera oposição e isso respinga dentro da casa, porque ele vai chegar em casa, você vê, o pessoal não aceita nada que eu falo, você vê, o pessoal olha lá na reunião do conselho hoje, na reunião da diretoria, olha o que aconteceram, disseram isso, mas você vê que aquele cara tá contra mim, porque esse mundo que colide aqui vai ter esse reflexo de ressentimento, de mágoa, de tristeza, de frustração dentro do lar. Então, assim, por isso que essa harmonia ela é importante, né? No caso, como nós dois, eu e você, a gente plantou a igreja, o plantador de igreja tem esse privilégio, né? Que ele constrói a filosofia ministerial, que, vamos botar assim, é de Deus para a vida dele. E como de Deus da vida dele, a igreja ela não existe ainda, ela está começando a existir, isso já vai fazer parte do DNA, isso já cresce junto. Óbvio que o tempo passa, pessoas chegam, algumas coisas mudam e talvez algumas dessas coisas sejam reajustadas, mas aquele DNA sempre vai estar ali presente. Mas esses são os casos apenas de plantação. Quando você falar de revitalização ou até assumir uma nova igreja que está caminhando bem, entendeu? Está caminhando médio e tudo, essas coisas já não estão bem assim. Então, para você, inclusive, escolher esse lugar onde você vai pastorear, é muita direção de Deus que, para mim, a resposta da direção de Deus tem a ver com a filosofia ministerial, para que você não fique frustrado e você frustrado não gere um casamento frustrado e filhos frustrados, porque uma igreja que é onde você chega em casa só falando mal, que é diferente do excesso de trabalho. Eu lembro de um pastor que disse assim para mim, ele falou... a minha igreja ela não tem problema, ela tem desafios. Eu adorei essa frase, porque é diferente. Chegar em casa, rapaz, tem tanta coisa para fazer, porque tem esse desafio. Desafio é diferente, sempre vai ter problema, óbvio, né? Quando ele falou isso no sentido geral, você tem uma pedrinha para quebrar, mas você tem assim, cara, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, tá precisando de recurso aqui, de mais gente aqui, tá precisando alinhar melhor essa visão. Mas são desafios bons, maravilhosos, sempre de construção, diferente daquele lugar onde você só tem problema para resolver o tempo inteiro para começar a construir alguma coisa. Cara, se o grupo que te chamou para pastorear não estiver disposto, assim, pastor, a gente compra com você essa ideia, não fique, não aceite, não fique. Talvez esteja olhando agora, espero talvez seja uma resposta de oração, cara, talvez seja o momento de eu entregar o meu ministério para outra pessoa e ir para outro lugar. E como é que isso é uma decisão vai importante, ser muito mais útil, onde há esse alinhamento de visões, né? Não há divisão, há uma visão só, e onde andarão os dos dois juntos, se não houver comum acordo. E como essa é uma decisão séria que muitas vezes, dependendo do local que houve esse convite, onde esse pastor se encontra, ele vai precisar tomar essa decisão
de ruptura, né, drástica, dar um passo atrás. Isso impacta toda a sua família em todos os sentidos. Impacta a remuneração, claro, impacta outras frentes de trabalho, impacta na oportunidade do trabalho feminino para que essa casa seja mantida, impacta no pagamento dos boletos, enfim. Como é que essa decisão de se você está realmente com afinidade ministerial, isso não só impacta a sua casa no sentido de eu vou ficar falando, reclamando ou falando bem da igreja no meu dia a dia, como isso impacta em todas as consequências de uma casa por si. Financeiro, estruturas, dia a dia, rotina. Tamanha a importância da conexão entre a vocação ministerial e o local onde isso vai ser exercido. E mais uma vez a motivação, né? Como o evangelho mexe com a nossa motivação. Que aí você está pensando, vamos aqui, a gente esteja falando de um outro cenário aqui, de um pastor que está pensando, ouvindo a gente aqui, pensando se ele vai assumir ou não essa igreja. E está ouvindo assim, cara, melhor coisa é você perguntar a essa diretoria, conselho, qual é a visão deles ministerial, apresentar a sua e ver se é possível essa implementação, né? E eu falei assim, pô, não sei, não quero fazer muito isso não, mas eu estou disposto a aceitar. Aí perguntar por quê? Talvez porque seja a igreja mais importante da cidade. Então você vê, seu plano de carreira. Eu prefiro nem saber o que eles pensam, vai dar certo aqui, mas na verdade lá no fundo, não é porque é a igreja mais importante da cidade. Vai ficar bem no seu currículo? Ele vai ficar bem no seu currículo, não é porque é a igreja mais rica da cidade, talvez não seja mais importante, mas vai te dar remuneração, a melhor remuneração. Boa. Tem muitas motivações que fazem a gente cair nessa cilada, que no desalinho do propósito de Deus, e acho que a consequência imediata e mais danosa é a família. É por isso que eu gosto de brincar que a esposa do cirurgião não entra no centro cirúrgico, mas a esposa do pastor entra na arena, porque essa decisão, ela impacta toda a família. Se o cirurgião vai trabalhar no... Bom, eu tô aqui de fora. Se ele vai trabalhar no Samaritano, se ele vai trabalhar no São Lucas, no Copador, tudo faz. Enfim, que são hospitais no Rio, não faz diferença. Mas como é que a aceitação de um convite ministerial, pastores, é muito mais séria. As implicações são muito diferentes. Muito mais graves. O hospital onde o médico trabalha, para a esposa do médico que não é médica, não interessa que é um enfermeiro... Quem é um recepcionista, a equipe e tal. É impressionante como... E ele pode mudar também com muita tranquilidade, de boa. Completamente diferente, é outro universo. Em nenhum momento eu quero errar no equilíbrio de colocar a função pastoral como uma função mais, né, lembra que nós falamos disso no início, como a mais destacada de todas. Tem a ver com a complexidade. É isso que eu ia falar, mas a função pastoral, ela tem um pacote complexo maior. Entender essa especificidade da vocação pastoral, entendendo como é que isso traz reflexos para a família. Perfeito. Mas olha só, Rafaelo, o Felipe disse a dimensão de como é que a gente sai da colisão para algo que vem ao encontro e que se torna harmonioso, abençoador para a família. Na sua posição, enquanto uma esposa de pastor, o que você dá como conselho, fruto da sua experiência, para que essa posição de colisão se torne uma posição de harmonia a partir do papel que a mulher precisa ter nessa relação, lidando com a vocação, por exemplo, do seu marido como pastor? Não tem como eu responder sem voltar ao ponto de ambiente seguro de comunicação e transparência. Eu não tenho como não começar por esse ponto, Rafa. Desculpe se eu estou sendo repetitiva. Você precisa ter a liberdade de falar abertamente com o seu marido todos os pontos de colisão. Exemplos se a mulher práticos. Não tem, como com sabedoria ela constrói esse caminho, por exemplo. Porque existem muitas relações que são verticalizadas, onde o pastor, ele acredita que ele é o pastorzão dentro da casa, no sentido de que eu mando. E como é que constrói isso, por exemplo? É possível construir? Eu acredito que sim. É claro que vai ter mais trabalho. É claro que você vai precisar... dobrar os joelhos e colocar este assunto diante do Senhor. E aí eu acho bacana fazer esse chamado para as mulheres dos pastores, porque existem muitos assuntos que nós não oramos mais.
Nós não oramos mais por comunicação no nosso casamento, nós não oramos mais por finanças no nosso casamento, por intimidade sexual no nosso casamento. São assuntos que a gente vai orar pelo câncer de fulano, pela salvação de cicrano, pela situação do meu filho, mas todos os outros assuntos que permeiam o nosso casamento e que são assuntos diante do Senhor, eles foram esquecidos, eles entraram na lista da rotina, na lista do automático, como se Deus não se importasse. E aí é um grande puxão de orelha para nós, mulheres, que nós precisamos colocar esses assuntos diante de Deus, sim. Mulherada, coloca esse assunto diante de Deus. Com sabedoria, você vai precisar abordar de formas bem sábias, né? E que Deus te dê sabedoria para utilizar de momentos oportunos para você começar a introduzir certos assuntos da igreja na sua casa, de forma amorosa. Se você começar uma briga por um assunto, você só vai conseguir mais briga sobre o assunto. Só colhi demais. Só colhi demais. Então, mulherada, sejamos sábios. A gente precisa começar um assunto delicado de forma amorosa. E nós temos N formas de fazermos isso. Nós podemos chamar a atenção do nosso marido para a nossa própria casa. E Deus é tão sábio que nós temos muitos exemplos dentro de casa. Se é um filho que está passando por algum problema no colégio, chama a atenção do seu marido para o problema do seu filho. Chama a atenção do seu marido para algum problema seu, feminino, enfim. Traga o seu marido. O meu primeiro conselho, a minha primeira exemplo prático é: traga o seu marido, que no caso ele está tão ocupado com o pastorado, traga um homem de volta para casa. Faça da sua casa um lar onde ele queira retornar, porque talvez ele esteja tão longe, ele está tão seduzido por ser o super-homem do trabalho, o super pastor que realiza tudo o tempo inteiro, e a estrutura já está tão danificada. Mulherada, seja sábia e utilize de todas as maravilhosas artimanhas que nós temos e faça com que o seu marido retorne para cá. Você precisa voltar a ter o relacionamento homem e mulher no sentido não sexual, mas no sentido de mesmo, meu amor. Pleno, de trazê-lo de volta. O relacionamento não é o pastor e a esposa do pastor. Nunca deve. Esse relacionamento é o Felipe e a Rafaela. A gente até brinca, antes da gente vir aqui, eu até brinquei. Eu falei, Felipe, eu tenho uma frase que a gente falou até lá em casa uma vez com um amigo, não sei se você lembra. Vamos lá. Que você não é o meu pastor. Lembra dessa brincadeira? Você é o meu marido. Por que eu falo dessa frase? É claro que eu entendo da liderança masculina, claro, eu entendo a submissão biblicamente ordenada, não essa anulação, enfim, não essa deturpação. Eu creio na submissão bíblica, eu creio na liderança masculina bíblica. Mas quando eu falo que o Felipe ele não é o meu pastor, ele é o meu marido, porque se eu tiver um problema com ele, eu quero ter a liberdade de tratar o meu problema com ele de igual para igual. É homem e mulher. Ambos somos dignos diante de Deus e temos essa liberdade. Assim como, diga, o que você não, porque tem gente até que chama, mulher que chama o marido de pastor. Amiga, não faça isso. Pô, até olha, eu acho reverenda. Até sexualmente, isso tem que ser, se tiver um corte desse podcast, eu acho que esse tem que ser o maior deles. Não chame o seu marido de reverendo. De pastor. Não é meio assim, desculpa, broxante, é assim, pastor, não sei o que. Não, parece que eu tô de colarinho clerical aqui em casa, fica estranho o Sabe negócio. Uma coisa prática também, e não é Rafa? Que a gente não tenha, não é que a questão de liderança, de tudo não, isso, cara, não é mas isso. não é, eu quero marcar um gabinete comigo. Não, exato, é meu marido. A gente até tem um grupo no WhatsApp, eu e ela, que é o grupo... Mas é porque nós somos os neuróticos da organização. Aí é outro problema, é outro podcast. Pastor, a gente tem vários grupos no WhatsApp que a gente fala assuntos separados, entendeu? Um que a gente só fala de filhos. Ela, como líder das mulheres da igreja, querendo falar comigo. E nesse grupo que só sou eu e ela... E eu implico, eu falo, pastor... pastor, e eu chamo ela de irmã. Mas é meio zoeira, entendeu? Pastor, estamos precisando fazer isso aqui. Aqui tá o relatório de não sei o que, não sei o que. Obrigado, irmã Rafaela e tal. Nesse é o que a gente se chama. 3 segundos depois... Que é meio zoeira. Mas na nossa relação, ele não faz isso. Mas, cara, essa precisa ser tirada essa Exato. Essa Volte estranha. a ter o seu relacionamento homem e mulher. Tá aí uma grande coisa, um grande ponto importante. Esposa de pastor, você não deixou de ser a mulher do seu marido em nenhum momento. O fato dele ser pastor não faz dele menos homem, ou mais santo, ou mais especial. Não. Ele é o mesmo homem. Lembre-se,
ele é aquele cara que você se apaixonou quando você era jovem. Você quis casar com ele, você se apaixonou por ele, você achou ele bonito, lindo, maravilhoso, inteligente, simpático, adorável. Uau! Sou um galã, né? Eu brinco que o Felipe é o meu galã. E ele precisa continuar sendo o seu galã. Na nossa igreja, o Felipe não usa toga. Mas, enfim, numa brincadeira, porque eu sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele vai tirar toga, ele não fica de toga em casa, sabe? Ele tá com camisa e short tranquilamente, ele tá descalço em casa. E é esse relacionamento que você precisa voltar. Precisa ter a simplicidade de trata-se de um homem e uma mulher, é um menino e uma menina juntos ali, vivendo o casamento. Não perca isso. Você ia citar Notting Hill agora, né? Eu pensei, mas eu não falei. Eu vi que você ia. Como é que é a frase? Eu sou só uma mulher na frente de um homem perguntando para ele para amá-la. É a Julia Roberts na frente do Hugh Grant. Porque ela é uma atriz muito famosa. Eu acho que essa ilustração que vocês trouxeram, ela é muito rica. Da mulher entender como eu ajudo o meu marido a tirar a toga em casa. E o marido ter a coragem, que não é fácil, muitas vezes é uma luta interna para nós. De tirar essa toga. Como é que a gente tira a toga... Rafa, para botar a roupa de ficar em casa. Vocês, pastores, será se vocês têm a coragem, adorei a sua palavra, a coragem de se mostrarem vulneráveis para as suas esposas? Vocês têm coragem de sentarem no café da manhã, no almoço, no jantar e abrirem as suas dores? Tem a questão da vulnerabilidade, mas eu acho que a questão principal não está relacionada à vulnerabilidade, apesar de não seu ser enorme o valor. Super-homem, né? É a questão da persona que ele se faz. Sim, de fato. Ele Talvez não, até ele vai utilizar consiga. A vulnerabilidade como uma ferramenta de repente, atenção, ou ele vai até deturpar isso, né? Querendo sempre ele encarnou aquela persona figura de uma maneira assim, tão estereotipada e esquisita, que ele chega em casa e ele não consegue ser outra pessoa. Porque, na verdade, a pessoa que ele está sendo dentro do ministério não é a mesma pessoa. Em algum momento, essa capa e essa pessoa se fundiram num negócio. E aí fica muito estranho. E aí, aquele típico, né? A pessoa, ela fala de um jeito no púlpito, ela fala assim, que paraná. Aí no momento, ela acabou de pregar, ela tá falando de uma maneira completamente diferente. O que houve, cara? Tu fala assim no seu dia a dia, na hora de pregar, não tô falando de português, e não tô falando de entonação, eu tô falando de maneira de expressar, se vira aquela outra pessoa. Só que essa outra pessoa do púlpito, ela vai se tornando a pessoa de dentro de casa. Então, o assunto dentro de casa é pastorado, as coisas dentro de casa é quase como se fosse uma reunião, cada encontro, tudo da casa tem relacionado à igreja, ele se torna ali um negócio onde... A casa é uma extensão da igreja. A casa é uma extensão da igreja, ele se tornou uma pessoa que esqueceu que ele não é no sentido ontológico um pastor. Ele é no sentido do ser um filho de Deus, que também é pastor, que também é marido, casado, que também é homem, que também é casado e tal. Muitas vezes eu acho tão engraçado. Nossa, e louvado seja Deus, né, pela oportunidade de quero aqui fazer trazermos isso longe de mim fazer elogio à minha pessoa, mas eu acho engraçado quando as pessoas que não é em pregação, elas acham engraçado ou curioso, ou elogiam um jeito que para mim é uma coisa absolutamente natural. Tipo assim, que eu vou ao jogo do Flamengo e eu tô no púlpito e eu falo as coisas. E você fala do Flamengo no púlpito. E eu falo as coisas de um jeito, também falo com a vida da pessoa. É engraçado que para mim é estranho, é que elas falam dessa, e não sou só eu, óbvio, Rafa, da minha naturalidade como se fosse um dom. Acho que assim, eu sei que de imperfeito, eu não quero ficar me elogiando aqui, é que isso aqui, na verdade, é tentar ser a mesma pessoa. E não é a mesma pessoa perfeita, é imperfeito. Então, assim, porque eu estranho pra mim é quem não consegue fazer esse negócio. Eu tô lembrando de um amigo que implicou uma vez com a gente, que ele fala, cara... Ele deve ir numa prisão. Não, ele fala assim, cara, ver vocês nos stories do Instagram é engraçadíssimo, porque aí tem
Por exemplo, no meu caso, que ele estava me zoando, aí tem não sei o que lá de moda, aí tem não sei o que, eu gosto muito de Sebastião arquitetura, Salgado, aí depois tem um que é uma meme do zoeira. Sebastião Salgado, aí depois tem um negócio bíblico, aí depois tem o Flamengo, ele, cara, eu é lembro. muita, lembra Fala, o do nosso Vandir amigo? falou isso, pastor. Cara, é complicado seguir, eu falei, Mas não, é a mesma pessoa. É porque assim, obviamente, é porque aí eu dizer assim, o meu Instagram não é o Instagram do pastor Felipe. Aí não, tudo bem, você pode é a ter o Instagram Rafa, é o Felipe. profissional, ministerial. Então é isso aí, minha vida é composta de tudo isso. É tudo isso. E quando ela é composta de tudo isso, eu não preciso ser, né, na igreja de um jeito, na torcida do Flamengo Reverendo. de outro, aí na intimidade com a minha esposa de um jeito, é o mesmo Felipe. Como é que é o reverendo no mas- estádio do Maracanã? É assim, né? É. Bravo. Vamos Flamengo, Não, vamos com o celebrar. Flamengo sempre celebrando. É. Bravo. Mas porque, assim, eu acredito que as pessoas que convivem com vocês veem isso como uma virtude, porque, na verdade, as pessoas estão tão cansadas dessa persona, sem percebermos, ou às vezes até gostando disso, porque nos favorece em estruturas de poder. A gente deu tanto espaço a esse farisaísmo, esse moralismo, essa estrutura do super-herói, que quando as pessoas veem famílias autênticas, sinceras, sem cera, sem a maquiagem o tempo inteiro, é muito interessante os processos que a gente percebe hoje nos nossos dias de cuidados na medicina estética, enfim, onde você vê uma mulher, por exemplo, normalmente é com mulher, homem é muito menos, mas está começando a acontecer agora com o tal do visagismo. O cara aparece de um jeito, depois que ele corta o cabelo, faz a barba, é outra pessoa. Ou a mulher que está com aquela maquiagem, quando tira a maquiagem, é outra pessoa. E aí a pessoa se mostra como ela é. Eu acho que as pessoas estão cansadas. E talvez seja por isso que a nossa igreja, que se diz evangélica, cresce numericamente, mas ela não impacta, ela não transforma, porque as pessoas estão apresentando o vaso com cera, não mostrando os rachados. Mas quando as pessoas perceberem a autenticidade, falam assim, olha, nesse vaso rachado, o evangelho é tão poderoso, existe ali uma sublimidade do poder de Deus para que a glória seja dele, não nossa. Eu acho que isso faz com que as pessoas falam, cara, é essa vivência na fé de coerência e de amadurecimento dia após dia que eu vejo que é o caminho que eu preciso viver para mim. Bacana. Pessoal, eu ficaria aqui de verdade. Sabe quando assim, se eu tivesse na plateia agora, eu ia falar assim, sabe? Tem tanta coisa aqui, vai falar. Mas a gente, tem muita isso, coisa mais eu pra acho que falar. isso é um gancho para que a gente possa ter outras vezes Opa. vocês conosco aqui no podcast Igreja do Amanhã. Como Um casal, prazer. ouvindo Rafaela, e já fica um convite, ouvindo só Felipe em outras questões, e fica o Obrigada, vai convite. ser um prazer. Mas eu queria que encerrar e assim, que a gente pudesse deixar um conselho, assim, talvez sendo o mais cirúrgico possível. Pastor Felipe, se você tivesse que falar para os seus colegas pastores um conselho para que deixem de ter uma dimensão de conflito na dimensão do ministério pastoral e da vida familiar, para que pela graça de Deus, pela força do evangelho que restaura e que organiza todas as coisas, o que você diria para esse colega pastor nesse momento, que é uma importante questão para você, que ele precisa observar para que a família e o ministério parem de colidir, mas a família e o ministério passem a se retroalimentar dentro do evangelho? Qual conselho você daria para ele? Vem uma palavra aqui, Rafa, dance. Porque a dança, ela me lembra leveza, espontaneidade e alegria. Uhum. E eu acho que talvez essa figura seja importante. O ministério pastoral tem as suas questões difíceis, mas você não pode viver a sua vida como se tudo fosse tão difícil ao ponto de você chegar em casa e levar toda essa dificuldade para sua casa. Você tem que chegar em casa e dançar, né? Se alegrar com a sua esposa, lá o texto de Eclesiastes, goza a vida com a mulher que você ama todos os dias aqui debaixo do sol, aproveitar seus filhos, aproveitar o seu dia livre sem culpa, aproveitar os fins de semana, ajustá-los para que você tenha esse tempo gostoso, onde você possa com leveza dançar com a sua família como modo de, é importante, glorificar a Deus. Isso não é uma parte, agora eu glorifico a Deus com a igreja, né? E com a minha família eu aproveito de maneira, né, humana, secular. Não. Isso tudo é para fazer isso debaixo da graça de Deus. Então, dance e tenha uma vida leve dentro de casa. Legal. Rafaela, se você pudesse falar agora, olho no olho, dessas irmãs em Cristo que têm o privilégio e, ao mesmo tempo, esse maravilhoso desafio de serem esposas de pastores.
o que você daria como conselho para que essa harmonia entre a dimensão familiar e o ministério do esposo possam acontecer? Eu falaria para ela o que eu falo para o nosso grupo de esposas de pastores. Lembre-se por que você se apaixonou por esse garoto quando você era mais nova. Relembre o que ele fez, por que ele é tão especial que fez com que você se apaixonasse por ele. E isso é claro que é uma frase de efeito, mas é para você estar sempre voltando, mulher, a lembrar que você é uma mulher, que ele é um homem, que vocês estão numa casa, numa família, para trazer essa leveza no relacionamento de vocês, para realinhar o relacionamento de vocês, para realmente tirar um pouco dessa carga, desses fardos que nós falamos, que é ser uma família pastoral, enfim, e trazer de volta ali a simplicidade, sem ser simplista, né? A alegria do relacionamento de marido e mulher, de duas pessoas que se apaixonaram e que querem construir uma vida juntos. O meu conselho é esse. Legal. Eu vou deixar o meu conselho também. Eu acredito que a mulher, enquanto auxiliadora necessária e fundamental da vida de um homem, esse exercício dessa vocação linda da mulher precisa ser identificada pelo homem no contexto do lar. E para nós, pastores, nós precisamos entender que essa companheira espetacular, abençoadora, que é singular e necessária para a nossa vida, que é a nossa esposa, ela precisa ser trazida não para fazer o nosso trabalho, mas para ser esse instrumento nas mãos de Deus, para ser suporte para a nossa vida, para que a gente sirva primeiramente pastoreando a nossa casa, para depois, fortalecidos no lar, a gente possa pastorear a igreja que Jesus confiou os nossos cuidados. Felipe, Rafaela, primeiro eu vou fazer a propaganda no bom sentido do termo. Você precisa seguir uma igreja linda na região do Rio de Janeiro, uma igreja, inclusive, que no seu início foi inspiradora para a Igreja Presbiteriana Conexão, que é a igreja que eu pastoreio, que é a Igreja Presbiteriana Raízes. Então agora, terminando esse seu assistir do podcast Igreja do Amanhã, você vai no Instagram, você vai procurar lá Igreja Presbiteriana Raízes e você vai acompanhar ali uma linda igreja que dá um testemunho de coerência no Evangelho. Mas se você ficou interessado a partir da vocação particular do pastor Felipe e da Rafaela, você também pode acompanhá-los. Aí eu vou deixar para vocês dizerem para a gente. Quem quiser estabelecer contato com você, Felipe, quem quiser aprender mais sobre isso que a gente conversou aqui, procura de que forma pelo pastor Felipe? Pode ser pela rede social mesmo, né? Pode falar com uma pelo das minhas Instagram. 5 secretárias também. Vou dar o nome delas aqui. Não, pelo Instagram, eu acho que, né, que é Felipe, olha que vergonha, Felipe X Teles. Quem me conhece sabe por que do X, não vou falar vergonha alheia, que é apelido de adolescência. Né? O Felipe Meu é Rafaela Teles, Rafaela com PH, Teles com 2 L's. Lá sem nenhum problema. Legal, Exato. então Felipe X Teles. Teles com 2 L's. Com 2 L's, legal. E você, Rafaela? Rafaela com PH, Teles com 2 L's. Legal. Rafaela Teles. Bacana. E por fim, nós convidamos vocês a nos acompanharem nos seguindo no Instagram, Igreja do Amanhã, e também nesse nosso canal no YouTube, Igreja do Amanhã. Foi um prazer contar com a sua participação, nos assistindo, e até o próximo episódio, com a permissão de Deus. Fidelidade e relevância até que Ele venha. Essa é a nossa proposta como Igreja do Amanhã.